Então vamos recapitular aqui o que a gente estava vendo, né, na aula anterior. A gente definiu, né, o que são as funções uniformemente contínuas. Né? Uniformemente contínuas. Beatriz que entrou? Ô Sim, Beatriz, tudo bem? tudo, boa noite. Tudo bem? Então vamos só lembrar qual que é a diferença da continuidade pontual para continuidade uniforme, né? Então se eu tenho aqui uma função... Professor, Oi, tá mostrando só a chamada do Meet. eu não Acho que não compartilhei minha tá. tela? É só- Peraí que eu devo ter compartilhado a coisa errada. Compartilho de novo. Eu devo ter posto janela. Só tava compartilhando uma janela. Então, um abraço. Agora tá vendo, né? Sim, agora sim. Beleza, desculpa. Então você tem aqui uma função f de mn, ela é uniformemente contínua. Né? Se aqui, né, para cada p pertencente... Ah, não, perdão. Desculpa, não tem p não. Aqui, essa relação, ela independe do p. No fundo, pontos próximos, eles vão ser levados em pontos próximos. Então, se para todo e maior que zero, existe aqui um delta positivo, tal que, se eu pegar dois pontos, quaisquer aqui em M, cuja distância em M aqui, x de y é menor do que delta, isso aqui vai implicar que a distância em N, né, das f's, xf de y, menor do que ε. Né? Então, observe que aqui não está fixo. Aqui os pontos não estão fixos. Né? Então, se eu pegar pontos próximos, as imagens estão próximas. Quando a gente fala de continuidade, e a gente fala, com essa definição aqui, a gente fala num ponto. Então, aqui teria que estar fixo o ponto. E aí o delta passa a depender do ponto também. Aqui não. Aqui x, y são quaisquer em M que satisfazem essa condição. Eles estão uma distância menor do que delta. Né? Então, essa é a grande diferença da continuidade para continuidade uniforme. Bom, a gente viu alguns exemplos, né? E no final eu comentei, né? Que se eu tenho, por exemplo, né, funções contínuas... Não, primeiro, né? Toda função uniformemente contínua, ela vai ser contínua, né? Mas, então, se eu tenho funções contínuas, então, se eu pego aqui métricas equivalentes, tanto, deixa eu colocar aqui, equivalentes, em M ou N, ou os dois, então, as funções continuam contínuas. Então, se eu troco as métricas em N por métricas equivalentes, essas funções continuam contínuas. Para funções uniformemente contínuas, muda um pouquinho, tá? Bom, vou colocar aqui como proposição. Não basta que as métricas sejam equivalentes, a gente precisa de uma condição um pouquinho mais forte, tá? Então, bom, se eu tenho aqui, ó, DM, DM', eu vou até, vou chamar, vai ser, vou colocar um barra aqui, porque esse linha às vezes a gente vai confundir. Vou colocar um barra aqui, DM barra, tá? Métricas para os quais lembra que a gente tem uma condição que implica, uma condição envolvendo as métricas que implica equivalência, né? Métricas equivalentes não implica essa condição, mas essa condição implica equivalência. É essa aqui, ó. Existem RS positivos, né? Números reais positivos, tal que
A gente tem aqui, ó, R dm menor dm barra menor que S dm. Quaisquer que se... aqui faltou XY, né? Desculpe, faltou XY aqui, aqui, né? Eu sei porque agora que eu vou colocar para quaisquer x e y em M. Né? Então, lembra, essa condição aqui implica que as métricas são equivalentes. Mas as métricas serem equivalentes não implica essa condição. Né? Então, essa condição aqui ela é mais restritiva, ela é mais forte. Né? Então, F, né? Se eu pegar o espaço métrico MDN em N, dn é uniformemente contínua. Vou parar aqui, tá? Uniformemente. Na verdade, eu vou parar no F. Então, eu vou simplificar. Quando eu escrever isso aqui, unif é uniformemente, tá? Isso aqui é uniformemente contínua. Aqui, C e somente C. Essa aqui, ó, com a métrica agora, M barra. Observe que aqui eu não trabalhei no contradomínio, tá? Aqui a gente vai fazer separado, mas vale também. Inclusive, no contradomínio eu vou deixar como exercício. Mas a ideia é análoga. Então, bom, observa, aqui muda, né? Essa condição, a função ser uniformemente contínua é uma condição mais forte do que ela ser contínua. Por quê? Toda função uniformemente contínua é contínua. Não vale o oposto, né? Nem toda função contínua é uniformemente contínua. A gente viu lá o exemplo da 1 sobre t, né? Em R mesmo a gente vê exemplos fáceis. Então, para eu ter uma certa equivalência aqui, não bastaria eu ter equivalência que vale com continuidade. Então, essa equivalência aqui, ó, ela é um pouquinho mais forte. E implica, né, que as métricas vão ser equivalentes. Então, bom, como que é a ideia aqui? Né? Então, vamos pegar aqui por hipótese. Vou supor aqui, ó, vou pegar a ida. Então, por hipótese aqui, eu sei que a F M dm em N dn, isso aqui é uniformemente contínuo. O que a gente quer mostrar é que essa F aqui, ó, cadê? Essa aqui é uniformemente contínua. Observe que a função é a mesma, né? Porque eu não estou mudando o conjunto de pontos. O conjunto de pontos é M, o conjunto de pontos é M. Aqui só está mudando a forma de medir a distância entre esses pontos, né? Então, a função, por isso que a gente coloca até a mesma F, tá vendo aqui? F aqui é F, porque a F é a mesma, tá? Na F eu não estou mudando em nada, o que eu estou mudando é a forma de medir a distância de pontos no domínio, tá? Bom, o que significa isso, né? Significa... dado epsilon maior que zero, existe um delta positivo, tá o que, né? Se D em M aqui, XY for menor, perdão, faltou aqui, XY pertence a M, né? E D de XY aqui é menor do que delta, isso vai implicar que a distância aqui em N, F de X, F de Y, deixa eu arrumar aqui, F de X aqui, ó, F de Y, isso aqui é menor do que epsilon. Então, ó, isso é a definição, isso eu preciso saber. Se eu não souber isso, eu não faço nada com uma função uniformemente contínua. Né? Bom, o que a gente vai ter que provar? A gente vai ter que provar isso aqui, mas não para dm, sim para dm barra. Eu vou ter que determinar um certo eta, de forma que se a distância aqui, ó, na métrica aqui, ó, dm barra, for menor que um certo eta, isso aqui é menor que epsilon.
Mas observa, qual que é a hipótese que a gente tem, ó? A gente tem essa relação aqui, ó. Vendo? Eu sei que a distância aqui, ó, RDM é menor do que dm barra de xy, que vale para todo x, y e m. Não só para esses menores que delta, mas isso aqui vale para todo x, y e m. Então eu preciso uma condição para dizer, bom, se isso aqui é menor que um certo eta, isso aqui, ó, vai ser menor do que delta. Então se eu fizer isso aqui, ó, menor do que um determinado valor, isso aqui tem que ser menor do que delta. Bom, quem que vai ser esse determinado valor? Observa que se eu quero que isso aqui seja menor do que delta, então basta eu fazer esse aqui é menor do que R vezes delta. Se eu fizer esse aqui é menor do que R vezes delta, esse aqui ó, vai ser menor do que delta, porque R é uma constante positiva. Quer ver? Ó, vamos chamar essa desigualdade aqui ó, de asterisco. Não precisar escrever ela. Ah, não, vou escrever ela lá embaixo. Preciso chamar aqui. Ó. Da desigualdade. É R menor, perdão, R dm de xy menor que dm barra de xy. Ah, por que que eu tenho os dois lados? Por que que eu estou pegando um lado só, né? Porque a desigualdade aqui, desculpa, não é menor estrito não, que é menor é igual, né? Menor é igual, desculpe. Não pode ser menor estrito, porque se x igual a y tem que valer a desigualdade, né? Aí dá zero. Tá? Menor é igual a todas elas. Então, por que que eu estou usando essa? Por que que eu não estou usando essa desigualdade aqui? Porque eu preciso de informação para essa aqui, ó. Então eu vou ter que majorar essa aqui de forma que eu majore essa aqui. Se fosse essa, se eu supor a volta, aí eu tenho que usar essa outra desigualdade aqui, tá? Aí vai ser, vamos dar um pouquinho, mas eu já explico a diferença, tá? Então, ó, se eu tenho isso aqui, ó, RDM de XY menor que essa DM barra, então se dm barra de XY for menor ou igual que R vezes delta, isso aqui vai implicar que a dm de XY é menor do que delta. Por quê? Ó? Se isso aqui ó, é menor que R vezes delta, menor, desculpa, que não é menor ou igual não, aqui é menor estrito. Né? Se isso aqui ó, for menor que R vezes delta, eu tenho que R dm menor que R vezes delta. Cancelo o R, fica dm menor do que dm de xy menor do que delta. Então, ó, vamos colocar aqui, se xy pertence a m e isso aqui for menor do que R delta, então esse dm aqui, ó, de xy é menor que delta, e aí eu volto aqui, ó, como com a métrica dm aqui, essa função é uniformemente contínua, isso implica, que a gente já escreveu ali em cima, que dn de f de x até f de y menor do que epsilon. Assim, quem que vai ser meu eta, né? Tomando eta igual que r vezes delta, se xy pertence a m e dm barra esse aqui, de xy for menor do que esse eta, isso implica que a dn de f de x a f de y menor do que epsilon. Ou seja, f é uniformemente contínuo, né? Portanto, f agora de m dm barra em n dn é uniformemente contínuo. Ah, e como que eu faço pro outro lado? Depois vocês tentam fazer aqui, tá? Vou deixar de exercício. Qual que vai ser a diferença aqui?
Aqui tá vendo que a gente está tomando N igual a R vezes delta? Aqui, ó, pro outro lado, então, se eu supor agora isso e quero provar isso, né? Se eu supor que essa função aqui só faltou, aqui, isso aqui é uniformemente contínua, né? Eu não falei o que era. Só ajeitar aqui, né? Então, essa função é uniformemente contínua, sei somente se essa aqui é uniformemente contínua. Então, se eu supor agora que essa aqui é uniformemente contínua, para provar essa, a gente vai usar essa desigualdade aqui, ó. Então, eu preciso ter isso aqui, ó, menor que um certo delta, para implicar que isso aqui é menor do que... Perdão, isso aqui, ó, menor que delta, para implicar que isso aqui é menor do que delta. Mas esse produto ser menor que delta significa que o dm é menor que delta sobre S. Não vai ser delta vezes S, vai ser delta sobre S. Tá? Então a diferença aqui, a demonstração é praticamente a mesma, só trocamos onde está o dm por dm barra. A diferença é aqui, ó, na hora de você tomar, né? Aqui eu vou ter que ter o S dm barra. Isso, não, o SDM menor do que delta. Então, o DM vai ter que ser menor do que delta sobre S. Então, o eta que você vai tomar aqui é delta sobre S. O resto da demonstração é só trocar. Aonde está o DM barra, você põe DM. Onde está o DM, você põe DM barra. O resto é igualzinho. O que muda aqui é só essa forma de tomar aqui. Tá? Então, aqui a volta... ela fica de exercício. Tenta escrever ela. Né? Tenta entender da onde que sai, qual que é a diferença, né? Por que uma eu tomo eta igual a R vezes delta e o outro eu vou tomar, né? O eta ali, ó, ele vai ser delta sobre S, tá? Tenta entender por que a gente chega nessa aqui, o eta. Por que a gente chega nessa, por que é diferente isso. Tá bom? Bom, eu não sei se está na lista, mas eu vou passar mais alguns exercícios aqui, tá? Vou deixar aqui já até registrado. Não sei se eles estão na lista, não lembro. Ó. Primeiro, provar a mesma condição, agora se as métricas forem no contradomínio. Prove que se dn e dn barra são métricas sobre n, tá satisfazendo. Não, perdão. Sobre n eu vou ter que colocar as constantes, né? Tais que existem constantes essa aqui é a condição no contradomínio, tá? E a prova é praticamente semelhante, né? Não vou falar que é a mesma, mas é semelhante a que é feita naquele outro caso. O problema é que agora você vai ter que trabalhar com o epsilon relacionado com o RS, né? Não o delta, que você está no contradomínio. Ó, satisfazendo R dn barra menor, opa, faltou aqui, ó, xy, deixa eu melhorar aqui, né, ficou ruim, menor ou igual que dn de xy, menor ou igual que s dn barra de xy, isso aqui para todo x e y em m. Então, f m, tá vendo que o m agora ele vai ficar fixo, dm métrica em m, em n dn é uniformemente contínua, se somente se
MDM em NDN barra é uniformemente contínuo. Tá vendo que é a mesma ideia da proposição, porém agora as métricas que estão aqui no contradomínio têm essa relação. Aí se eu tiver métricas aqui e aqui, bom, aí eu posso usar, né? Se eu tivesse uma relação dessa no domínio, uma relação dessa na métrica do contradomínio, ela vai preservar se ela é uniformemente contínua em relação a uma métrica que vai ser em relação a outra, né? Aqui só está provando separado, por quê? Porque senão vira uma bagunça a hora que você enuncia essa desigualdade para K e a desigualdade para M, tá? Para métrica em M. Então, para não causar essa confusão, ele é feito separado. Quando a gente fala em bolas, acaba sendo mais fácil, né? Métricas equivalentes acaba sendo mais fácil, tá? Então, esse aqui é 1. O 2 também, ele é bem tranquilo, que é a composição. Ó, se eu tenho duas funções, observe que agora eu não vou nem colocar a métrica, porque eu não vou estar trabalhando com duas métricas em cada espaço, em uma só. Então, se eu tenho duas funções aqui, ó, f de mn e g de np uniformemente contínuas, são uniformemente contínuas, então a composição G composta com F de MP é uniformemente contínua. Esse aqui é super simples. A ideia é a mesma que tem em qualquer livro de análise, né? Até se colocar de R em R aqui. Tá? A forma de provar é a mesma, só adaptando para a métrica, né? Então, se você tem aqui, se eu estou com de R em R, as métricas aqui é módulo e módulo. Agora, se eu estou de M em N, a métrica aqui é uma certa DM e aqui é uma DN, né? Então, é a mesma demonstração que a gente tem lá para funções de uma variável, só adequando a métrica.